Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Vasco que, olha, está se complicando na Série B, em mais uma atuação muito preocupante e que por pouco não foi uma derrota. Se o goleiro do Ituano não fosse tão gentil e tão generoso naquele lance, o Vasco possivelmente teria perdido mais uma partida. E assim, não dá para passar pano para uma situação dessa, né? O goleiro do Ituano acabou deixando a bola ali, o cabeceio foi na mão dele, ele chega a segurar, deixa a bola escorregar, ela cai no chão e o Raniel acaba aproveitando. Esse é o lance do gol do Vasco. E o gol do Ituano é uma coisa assim que é coisa de Série B, né? O Vasco faz um contra-ataque, perde a bola e do contra-ataque sai outro contra-ataque e ali o Ituano acaba fazendo o gol. Parecido até, um pouco diferente do gol do Vasco, uma falha notória do goleiro. Ali é um rebote que o goleiro do Vasco dá e o jogador do Ituano aproveita. Mas, de qualquer maneira, é o 15º colocado da Série B, impondo um desafio que o Vasco não deveria sofrer. O primeiro tempo do Ituano foi muito melhor que o do Vasco, no contra-ataque, em transição, machucando muito o Vasco, e é muito preocupante ver a defesa do Vasco sofrendo tanto, porque assim, isso tem muito dedo do Maurício Souza, que está fazendo um péssimo trabalho até agora. Eu não gosto de julgar técnicos quando eles acabam de chegar, tem sim 7 jogos no comando do clube, e tem menos, acho que inclusive tem 6 jogos, né, mas quando a única coisa que muda no time é uma qualidade virar um problema, é impossível não criticar o técnico, né? E o Maurício Souza, assim, quando eu olho o trabalho do Maurício Souza, eu consigo. Lembro quem já viu Transformers 2, não viu o Megatron quando ele mata lá o Optimus Prime e fala: Você é muito fraco. É o que eu consigo ver, assim, no trabalho do Maurício Souza, né? Que ele é um técnico fraco, porque. Assim, ele pode até ter seu potencial, coisa que eu não vejo, mas é sério, todo mundo tem um potencial dentro de si. A questão é que ele não tem experiência, né? Eu não entendi até agora o que o Vasco viu de tão especial nele, né? O que a diretoria do Vasco viu nesse cara e falou: esse é o cara que vai levar o Vasco de volta para a Série A. Esse é o cara para iniciar esse projeto novo da 77 Partners, entende? Cara, eu não consigo enxergar isso. Ele só teve um trabalho como técnico, era interino no Flamengo, e nas partidas que assumiu, ele teve mais derrotas do que vitórias. Isso com o elenco do Flamengo, entende? Que não era um elenco fraco. Então, assim, isso já desanima muito, né? O cara nunca tinha tido uma experiência como técnico principal. E agora a primeira experiência dele está sendo uma catástrofe. Porque, assim, o Vasco, nesses 5 ou 6 jogos aí de Maurício Souza, tomou mais gols do que nas 14 primeiras rodadas. Em 14 rodadas tinha sofrido apenas 5 gols. O Zé Ricardo não é nenhum gênio do futebol. É um cara que tem suas limitações, mas ele fez uma defesa sólida. E isso estava garantindo ao Vasco a vaga no G4 neste momento. A defesa muito sólida do Vasco estava fazendo com que o Vasco fosse um time difícil de ser derrotado. Agora a defesa é frágil. Nesse período, o Maurício Souza já sofreu 6 gols em 5 partidas. Antes dele, eram 5 gols sofridos em 14. Então, nitidamente a defesa piorou muito e não houve uma compensação positiva para o ataque. O ataque continua ruim. O ataque hoje só produziu um gol que o goleiro fez uma falha folclórica. Então, assim, o Vasco está mostrando sinais muito e muito preocupantes e o trabalho do Maurício Souza é muito ruim. E assim, se não evoluir rápido, né, o Vasco terá cometido um erro muito capital nessa Série B, porque eu acho que nesse tipo de situação, na Série B, eu acho que o Botafogo provou isso na última temporada, precisa de gente com experiência e que sabe lidar com essas situações. O grande problema de você não ter muita experiência, como é o caso do Maurício Souza, é fazer ajustes durante o jogo, entende? Você fazer mudanças, substituições, né? Isso durante a partida é uma coisa complicada. Isso a experiência ajuda bastante. Uma das coisas que está ajudando o Filipão no Brasileirão e até o próprio Mano Menezes é a experiência de saber analisar um problema e de fazer o ajuste e aproveitar isso, né? Então, assim, eles podem ter vários problemas, eles têm muita dificuldade de propor o jogo, de ter uma ideia bem definida, mas são caras que entendem de ajuste, de tentar explorar falhas. E isso que foi baseado no futebol brasileiro nos últimos anos, né? E quanto mais experiência o cara tem, maior a tendência do cara saber aproveitar e perceber essas nuances do jogo, né? O Maurício Souza era um interino, é um cara que tapava buraco. Ele não estava ali fazendo essas modificações por conta própria. Ele poderia ver o ajuste que o cara fazendo, mas ele não consegue ter a percepção do técnico para fazer essa mudança, entende? Como o interino não está olhando pelos olhos do técnico, olha pelos olhos dele. E no final das contas, ele está mostrando um péssimo trabalho de ajuste, porque
o Vasco não cresce nas partidas. Quando o Sampaio Corrêa foi péssimo, entende? Só naquele 3-0 que realmente houve uma mudança positiva, mas aquele foi o erro dele, entende? Quando você tem um padrão, né, assim, quando você tá indo mal em todos os jogos e você foi bem esse é seu erro, não é o resto, entende? Porque isso foge da linha padrão do cidadão. Então, cara, eu sinceramente vejo o Vasco assim numa direção bem perigosa. Ainda há coisas positivas para se olhar. Como eu disse, a torcida é sensacional, né? Tá fazendo um espetáculo atrás de espetáculo. O Andrei Santos é um baita jogador, por isso sente o medo do Vasco perder ele muito barato, já que o empresário dele está oferecendo ele para clubes da Série A. E eu acho que tem clube da Série A que vai querer aproveitar essa chance. Então, sinceramente, né? O Vasco tem alguns pontos positivos, mas agora começa a ficar um caminho mais preocupante. Se antes, até a 14ª rodada, o Vasco parecia ser um time certo na Série A com o desempenho que vinha tendo, né? Não encantando, mas sendo uma equipe segura que perdia poucos jogos, né? Agora levanta as preocupações, porque foi cedo que o Maurício Souza chega, né? Tem mais de metade de campeonato pela frente. E o futebol do Vasco hoje é bem fraco. É um futebol vulnerável que não dá segurança de vitória contra nenhum time. E isso não era o cenário que o Vasco precisava. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas ao meu ver, o Vasco até agora mostra que cometeu um erro contratando um cara sem experiência e que pelo visto com pouca qualidade. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.